Vamos para o nosso terceiro dia desse ciclo de palestras, dessa aula. Hoje a gente vai entrar na Era Moderna. Né? Falamos sobre as origens do Brasil, na quarta. Ontem falamos sobre a República Velha e hoje João vai abordar para a gente o período da Era Moderna do Brasil e, especialmente, do Espírito Santo. Então, vamos fazer a seguinte dinâmica, João. A gente está começando quase na hora. Você faz a sua explanação e aí depois a gente começa com as perguntas, porque esse é um período que as pessoas aqui têm muita participação. Então, naturalmente, isso vai ensejar na gente um desejo de participar. Mas aí o que eu acho que para ficar até por conta da gravação, para ficar registrado, e aí depois a gente entra no ciclo de debates, que acho que a gente pode aumentar o tempo do debate, tendo em vista que a gente está começando 17 minutos atrasado. Tá bom? Nós temos feito nos outros dois encontros, assim, aqui está bom de ficar? Pode ser aqui? Nos outros dois encontros, a gente começou mais ou menos nessa hora, esse tem sido um atraso de norma, né? 15 minutos. É um atraso acadêmico, né? As aulas começam com até 15 minutos de atraso, não estão atrasadas, né? Assim? Nos países em que as aulas são levadas mais a sério, acho que na Alemanha as aulas, o aluno só entra em sala se já tiver até 15 minutos atrasado. Depois de 15 minutos, em alguns lugares os professores não deixam nenhum aluno entra em sala depois que ele entrar, não é assim? Tem uma história com o Marcelo Caetano, aquele que foi um constitucionalista que foi preso em Portugal, depois quando morreu nos anos 70, quando Salazar morre, ele entrando, deu aula aqui no Rio, ele entrando, acho que é a FRJ, ele entrando na sala, aí o aluno chegou, o aluno cedeu o lugar a ele, entra o senhor primeiro. Aí ele entrou e disse, agora o senhor não entra, depois de mim não entra ninguém. Então, é o rigor do rigor do rigor, né? É o inverso do mundo do jeitinho brasileiro, né? Então, assim, nós temos começado assim, com esses 15 minutos de atraso, nós temos ido até 15 para o meio-dia e depois ido nos debates até meio-dia e meio, né? É o que nós temos feito aqui, mas se quiser estender o debate também não tem problema algum. Mas é que a maioria das pessoas começa a ficar atropelado pelo compromisso depois do almoço, né? Então, não é justo. Deixa eu te falar. Então, vamos lá começar. Eu queria fazer duas colocações sobre o que nós falamos ontem, para prosseguir hoje. Primeiro, eu queria definir com um pouco mais de precisão o que é o coronelismo, né? O coronel, todos nós temos uma visão aproximada de quem é esse personagem, mas o coronelismo como um sistema, o coronelismo da definição sociológica, é um sistema de poder em que você tem conexões, o coronelismo se conecta. Tem o presidente da República, tem o presidente do Estado, como se chamava naquela época, tem a burocracia eleita, a alta burocracia eleita, senadores, deputados federais, governadores, tem a burocracia mais local, eleita, os vereadores, os prefeitos, e tem a burocracia nomeada, ministros, né, quase desembargadores também, né, que fazem parte desse sistema. O sistema funciona como um sistema coronelista, porque nós vimos eleições feitas num acordo entre as elites. O que era comum, tem um livro do Jorge Caldeira sobre a vida, sobre a fundação e construção do jornal Estado de São Paulo, né? E é muito interessante, são 3 volumes, e ele vai pegando cada uma das gestões estaduais, e evidentemente coincide com as gestões nacionais, né, e que mostra como é que se organizavam as eleições na Primeira República. O governo, ele começava no último ano a fazer as suas articulações. Normalmente, antes do governo acabar, o próximo estava organizado. Quando fazia um grande banquete de encerramento do próximo mandato. O último mandato era um mandato com o presidente eleito e um presidente que viria.
Aí, quando acabava, o outro, cada um governava 4 anos, ok? Mas o último ano era sempre um ano de transição com o que virá. Isso era muito importante, porque você administrava aí todos os conflitos que podia haver dentro das elites, né? Para que não houvesse nenhum sintoma de ruptura. Então, o sistema coronelista é isso, é um sistema de compromisso entre os vários atores de um processo, onde havia a chamada política de governadores. A política dos governadores era que o poder nacional era uma expressão da política que havia em cada estado, representado pelos governadores, né? Então, assim, isso é a essência do compromisso coronelístico. Então, quando a gente fala em coronel, a gente não está falando lá do dono da fazenda que trata da peãozada lá meio de qualquer jeito. Nós estamos falando de um sistema que tem muitas faces. Um sistema que tem uma direção, um sistema que tem um acordo. O que é importante no coronelismo é este acordo que faz o sistema funcionar como um todo, do topo à base. Então, quando eu chamei aqui, nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui, quando eu chamei muito a atenção como é que a base funcionava, como é que Jerônimo Monteiro organizou as eleições, como é que isso tinha um partido único, o Partido Republicano Espírito Santense, como é que as eleições que levou Jerônimo ao poder se davam, tanto quanto Muniz. Quando a gente fala isso, eu não estou querendo dizer que os coronéis eram maus políticos. Preciso prestar atenção. Eu estou querendo dizer assim, é que o coronelismo, que é como eu defino, o coronel é, ao mesmo tempo, violência e progresso. Violência por conta desse processo que os levava ao poder. E progresso, porque eles eram portadores dos progressos. Aí vamos lá, no livro mais importante, que é do Vitor Nunes Leal, Coronelismo, Enxada e Voto. Vamos lá. Essa definição aqui de coronelismo é muito de Zé Murilo de Carvalho, um historiador importante. Mas, lá no Coronelismo, Enxada e Voto, o Vitor Nunes Lick diz assim, o coronel é sempre o campeão dos mergulhamentos. Por que ele diz isso? Porque quando eu falei na primeira vez do patronato, que lá em Raimundo Faoro, quando a gente falou do potentado rural, era o poder privado puro. Lá no interior do Espírito Santo, aqui no interior do Espírito Santo, numa fazenda lá, sei lá onde, em Viana, que tinha uma posição importante, Guarapari, o potentado rural, os donos da terra, o senhor, ele podia tudo. Não havia Estado para se impor a ele. Eram escravizados. Ele condenava o escravizado à morte, matava, está morto. Acabou. Na área dele, ele era o senhor total. Eu até chamo lá no livro de o mestre da significação. Porque as significações imaginárias passavam pelo mundo dele, né? Então, quando vem o coronel, quando vem a república, isso muda de lugar. Por quê? Porque para a família Monteiro ficar importante em Cachoeiro, botou luz elétrica, construiu pontes, levou ferrovias. Então, é o que o Vitor Nunes chama do campeão dos mergulhamentos. E o Vitor Nunes, então, define coronelismo como um lugar em que, uma situação na qual o poder privado está escapando da mão dos potentados e eles precisam, então, negociar com o poder público. Quando o potentado rural já não se sustenta, ele está esgotado, ele precisa ir para a máquina pública, ele precisa construir eleições, estar na máquina pública, fazer melhoramentos na cidade, tanto que o Jerônimo cria até, acho que foi o Marcelo que lembrou, a Companhia de Melhoramentos de Vitória, que é onde o Nestor indica Florentino e onde Florentino indica seu filho, no Moacir Avidos, quem ele queria fazer o presidente do Estado depois de Eliseu Aguiar, e veio 30, a Revolução de 30, isso não foi possível. Mas, enfim, então, assim, esse lugar, é importante a gente entender que o coronel é o potentado rural na máquina do governo, precisando fazer melhoramentos, porque a sociedade era diferente, já não eram mais escravizados, né? O fim do Império libertou os escravizados e o começo da República os transformou em cidadãos. Ainda
que numa cidadania submetida aos limites que nós falamos aqui. Mas nós não podemos comparar um homem que trabalhava, uma pessoa que trabalhava no século XVIII numa propriedade agrícola com alguém no século XX. Já tinha princípios um pouco mais sólidos disso. Então, assim, os coronéis foram violência e progresso e foram a sobrevivência do incrível poder dos potentados rurais num mundo que se modernizava, se apropriando da máquina do Estado, mas tendo que usar a máquina do Estado para fazer as benfeitorias e as coisas que faziam. Então, assim, tanto Muniz como Jerônimo foram, na expressão do Vitor Nunes, campeões dos melhoramentos. Vamos ficar aqui no Jerônimo, que nós falamos ontem. O Muniz chega ao governo em 1892, concebe o primeiro modelo de desenvolvimento que nós temos. O primeiro modelo de desenvolvimento que o Espírito Santo tem foi o modelo do café. O café nos mudou de lugar, eu até falei isso aqui ontem. O café é que nos insere definitivamente e economicamente na região sudeste, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Produtores de café, né? Depois essa produção se expande, aqui nos anos 50, no Espírito Santo, anos 60, muita gente na erradicação dos cafezais foi para o Paraná, atrás das famosas terras roxas, muitos capixabas lá. Então o café se generaliza. Muitos outros estados, sobretudo essa fase do Conilon agora, tem plantação no Brasil inteiro. Mas é importante a gente dizer que foi o café, foi a cultura do café que nos levou de um lugar para outro, e foi essa cultura do coronelismo que fez essa inserção. Bom, mas o nosso argumento de base aqui é que os sistemas políticos se esgotam. E nós já falamos aqui do sistema colonial, que se esgotou. O Brasil precisava ficar independente, precisava produzir aqui, precisava que os dinheiros produzidos na produção ficassem aqui, não fossem apropriados no reino. Então, as elites brasileiras romperam com as elites portuguesas e fizeram a nossa independência. A nossa independência não é um ato que se generaliza, se democratiza, que cria república. É um grande acordo entre as elites, muito embora tenha havido muitas lutas que a história nem sempre registra. Mas ok, então tá, esgotou o sistema colonial. Depois o império se esgota. A escravidão, aquele sistema de centralização do imperador, aí vem a república. Mas a primeira república também se esgota, porque a inserção das massas era num nível menor do que se desejava. Os grandes produtores de café, eles precisavam que houvesse uma república em que o poder fosse regionalizado. Não dava mais para você ter um imperador tomando conta de tudo, nomeando presidente de província. Eles queriam um poder regional. Em vez de para a província, como havia um Estado, o Estado tinha renda, o Estado tinha impostos, acho que tinha um imposto de exportação, que era muito importante nessa época. Então, essa estrutura fiscal que deu aos Estados autonomia e autoridade para fazer investimentos. É por isso que o Muniz pensa uma economia do café, pensa porto, pensa ferrovia, porque agora havia condições de se pensar. O Muniz não conseguiu levar tudo adiante, é natural que não conseguisse. O Jerônimo, anos depois, 15 anos depois, sei lá, o doutor Renato Pacheco costumava dizer que o Muniz pensou o Estado e Jerônimo foi o grande gerente, o executivo, o CEO de um modelo de gestão construído por as gerações que lhe antecederam. Bom, mas vamos lá, esse modelo se esgotou, a Primeira República também era muito limitada em termos de participação, né? E eu falei aqui ontem, os anos 20 foram trazendo muitas novas demandas. Eu falei que aquilo que chega mais fácil para a gente é a Semana de Arte Moderna, de 22, Partido Comunista, em 22, o tenentismo, os 18 do Forte, todos esses movimentos mostravam que a sociedade brasileira... Quando é que morreu João do Rio? Alguém sabe? Aquele cronista, jornalista, tinha um jornal chamado Da Pátria. Eu acho que João do Rio é dessa época. Ele teve muito antagonismo com o Rio Branco. Rio Branco foi um primeiro-ministro de Relações Exteriores de verdade da sociedade brasileira no começo do século XX.
Então, é desta época aí, então, que a gente vê que já havia jornais, já havia uma oposição, né? E esse modelo, então, o Rui Barbosa foi candidato à presidência da República 2 vezes. O Rui Barbosa, na segunda vez que foi candidato a presidente da República, ele dirigiu um movimento chamado movimento civilista, porque ele era contra aquela república militarizada que havia no Brasil. E essa eleição do Rui, essa segunda vez que o Rui foi candidato, eu acho que foi 12, não estou enganado, 1912, ou 16. Foi essa vez que o Rui foi candidato, ele fez pela primeira vez no Rio de Janeiro um comício. Ele levou as pessoas para um teatro, ali no centro, e falou durante... Só que o Rui falava demais, ele falou 3h30. Então, ele acabou que não foi uma sucessão de público, mas instalou um modo de fazer política. O Nilo Peçanha, quando foi candidato a presidente, ele... Que? A disputa foi em 10 com o Hermes da França. Foi, né? E João do Rio morreu em 21. Tá. Então é isso. Então, se você vê que já a República começava a dar sinais de que ela precisava de se modernizar politicamente. Nilo Peçanha, quando foi candidato a presidente da República, ele começou a fazer um negócio que depois deu muito certo, é viajar de trem. O cara saía, pegava um vagãozinho especial para o presidente, ou para o candidato, saía do Rio, e ele vinha, aqui no Espírito Santo ele vinha parando em cada estação. E em cada estação ele fazia um comício. E aí o Nilo Peçanha passou em várias cidades, até uma época que aí eles queriam fazer uma estátua para o Nilo Peçanha em Araguaia. Mas assim, ele passou em todas as estações, não podia fazer numa estação só. Mas então, assim, a República começou a se movimentar, né? E aí o que aconteceu é que os ciclos políticos eles estão sempre muito imersos nos ciclos econômicos, né? Então começou a surgir um modelo no Brasil que nós chamamos de modelo de substituição de importações, né? Em 1914 vinha a Primeira Guerra. Com a Primeira Guerra veio o bloqueio continental. Com o bloqueio continental, muitos equipamentos não puderam ser importados. O camarada tinha, sei lá, uma coisa de impressora, uma impressora em São Paulo. Tinha um jornal. Aí quebrava uma peça, ele não podia importar. É óbvio que ele não ia ficar 4 anos esperando a guerra acabar para o jornal dele funcionar. Então, ele contratava alguém. E nós começamos a ter uma indústria nacional, que não havia, porque já havia república, porque já haviam cidadãos, porque já havia melhoria de renda, começava a construir uma classe média, não havia mais trabalhadores sem renda, que eram os escravizados. Então, esse movimento econômico faz surgir uma capacidade de consumo, a guerra impede a importação, e nós começamos esse modelo de substituição de importações pelo que havia de mais simples. Panela, as coisas que se fazem, né, em lugares artesanais. E isso criou uma indústria importante. Quando a guerra acaba em 17, o mundo recomeça. Nos anos 20, havia interesses econômicos constituídos. Quando eu falava assim, não pode importar lá, calma aí. Aí o cara bota o pé na porta, né? Não, peraí, não é assim. Peraí, agora eu tenho uma empresa, eu tenho 150 funcionários, vou mandar todo mundo embora para trazer importado da Alemanha. Então começa a se constituir um interesse industrial muito, muito claro e muito específico. E a República, a Primeira República, era a República do café. Toda lógica econômica girava em torno do café. Então, o câmbio bom era o câmbio que era bom para vender café. Não obrigatoriamente o câmbio que era bom para exportar ou para operar outros tipos de situações. Então, assim, essa tal política do café, ela gerou financiamento privilegiado ao café, taxa diferente de juros para o produtor rural, enfim, tudo o que isso significa e expressa, isso gerou muito desgaste para esse ciclo econômico, né, para esse ciclo de poder. Então, o Vargas, até o Juliano chamou a atenção ontem, o Vargas, que foi ministro da Fazenda do último governo da República, de Washington, que foi presidente do estado dele, Rio Grande do Sul, portanto, era um ator do mundo dos coronéis,
Mas ele era um militar. Acho que Vargas se reformou como capitão. E ele era filho daquele tenentismo dos anos 20, desse desejo de modernização da sociedade, desse desejo de vencer aquele sistema que a República trouxe. Então, Vargas é candidato a presidente da República em 1930, perde a eleição, que todo mundo que não fosse do grupo que estava no poder perdia a eleição, mas ele canaliza um sentimento muito importante na sociedade, e é o sentimento de mudança. Ele fala no voto secreto, ele fala no voto feminino, né? Ele fala nas políticas fiscais que não beneficiassem somente os produtores de café. Ele fala de um outro Brasil. E aí ele perde as eleições e ele tinha base o suficiente para organizar um golpe. Até porque, na Primeira República, era chamada República Café com Leite. Era o café de São Paulo e o leite de Minas Gerais. Os presidentes eram um sistema que rodava entre um e outro. Era sempre um mineiro e um paulista, mineiro e um paulista. Aí, estados que estavam se projetando como Rio Grande do Sul e Pernambuco, que eram dois gigantes da federação naquela época, não tinham representação nesse sistema de poder. Vargas, do Rio Grande do Sul, o seu candidato a vice, João Pessoa, do Nordeste, né, de Pernambuco. E expressavam esse desejo de revezamento. Que? Mas a cidade de João Pessoa é na Paraíba, mas eu tenho a impressão que o político expressava. Mas eu acho que ele expressava. Mas ele expressava os desejos das elites pernambucanas, né? Porque a Paraíba não tinha expressão para participar do jogo de poder, Pernambuco tinha. Bom, é o que me parece assim. Mas, de todo jeito, nós temos novos atores ingressando no processo. Então, vem o golpe. Aí Vargas se alia às elites industriais em São Paulo, onde elas haviam, em Minas, onde elas haviam, no Rio de Janeiro, onde elas haviam, mas onde elas não haviam, ele se associa aos coronéis que estavam fora do poder. No caso específico do Espírito Santo, o que acontece? Foi uma revolução, né? Nem tanto, mas ficou com este nome, né? As tropas vieram se deslocando, chegaram ao Espírito Santo de trem, que era o meio de comunicação mais importante na época. E aí, o Aristeu era o presidente do Estado, ele abandonou, né, o poder, ele sobe no navio e viaja. Diz que ia para a Itália, mas eu acho que nem foi para a Itália, foi para o Rio de Janeiro mesmo. Aristeu deixa o poder, a Revolução triunfa, os políticos com mandato têm seu mandato cassado, é o caso do Florentino Aviles, que era senador da República, perdeu o mandato, os deputados federais, tudo isso, e Vargas, então, nomeia interventores. Aqui no Estado, a turma do Jerônimo, que fez o acordo com Vargas, tirando a turma de Bernardino do poder, a turma de Jerônimo não conseguiu ter um consenso de quem seria o seu dirigente. E aí o Vargas nomeou o Blay, o capitão Blay, não tinha nada a ver com o Espírito Santo, chegou aqui com as tropas que fizeram a Revolução, foi nomeado interventor, porque o comandante das tropas, a turma do governo que estava bambo, quando viu que ele tinha aderido ao golpe, à Revolução de 30, ele nomearam o cara coronel, nomearam ele general. Aí ele foi embora para o Rio de Janeiro. Ele estava... Não lembro o nome dele. É o cara que chegou aqui comandando as tropas. Aí que ele, então, foi seduzido pelos que perderiam o poder em algumas semanas, foi nomeado, então... Quem veio, o Blay veio nessa turma, eu não me lembro o nome de quem comandava. O capitão Blay era ajudante de ordens do coronel que chegou aqui na frente das tropas. Só que ele não manteve a situação de ficar diante das tropas, ele foi para o Rio de Janeiro, porque ele esperou uma promoção. Aí o sistema que ele representava caiu, o Blay, então, ficou o interventor.
O Blay era um tenentista, era uma pessoa ligada ao Vargas, mas não era uma pessoa que Vargas esperava que fosse ficar aqui para sempre. Ele veio para ficar por algum tempo, até que a situação se resolvesse. A situação não se resolveu. Então, ele virou interventor de 30 a 34. Ele acabou se organizando e ficando. Em 34, o Vargas determina a eleição pelas assembleias. Não teve eleição direta. E aí o Blay conseguiu se organizar e vencer a eleição. Isso está lindamente descrito no livro de Fernanda Chamé, chama Era Vargas, no Espírito Santo. Ele conta como é que o Blay vai seduzindo os deputados. Ele ganhou por um voto. Era um representante mimoso, que mudou de lado no dia da eleição. Então, ok, Blay fica de novo. Em 37, o Vargas cria o Estado Novo, nomeia de novo o Blay interventor. Então, o Blay fica de 30 a 43. Na situação de interventor, de governador eleito e depois novamente de interventor. Nesses 43 anos não, nesses 13 anos, entre 30 e 43, o Estado muda muito de face. Porque o Blay, com todos os limites que a Era Vargas tinha, a Era Vargas expressava um desejo de modernização. Então, eu até comentei aqui ontem, quando Florentino foi presidente do Estado, a prefeitura eram coisas muito, muito simples, era quase que um cargo, como se fosse um secretário do governo que tomava conta do município. Então, o Florentino fez a legislação urbana de Vitória, estudada pelo Gilton, lá na tese de doutorado dele. É extraordinário o trabalho que ele fez, apurou, levantou. Então, você pegar as leis que o Florentino fez para disciplinar o crescimento de Vitória, é uma coisa assim, ok, isso aqui é dos ricos, isso aqui é nosso, vocês se organizem aí. Por exemplo, os pobres não entravam no Parque Moscoso, que era uma obra pública. O quê? Não podia entrar descalço, não podia entrar não sei o quê, o guarda ficava na porta, não deixava entrar. E neste texto que está lá publicado no Diário Oficial, ele diz que esses lugares eram proibidos às classes, como é que eu chamei outras? Classes perigosas. As classes perigosas. Então, assim, isto era a essência da velha república. Né? Foi progressista, fez o Estado lá para frente, fez muita obra, mas também acabou esgotando seu papel. E aí a Era Vargas interpretou esse esgotamento de forma perfeita. Vamos pegar as obras do Blay aqui no Estado. Primeiro, vamos pegar no campo da educação. Ele que fez a escola técnica. Ele fez a escola técnica agrícola de Santa Teresa. Ele fez a escola de farmácia. Ele criou o primeiro hospital público de Vitória, que é o Hospital dos Funcionários Públicos, lá na Cidade Alta. Ele criou... Associação dos Funcionários Públicos. Ele criou, mas o hospital quem fez foi o Blay. Ele fez os hospitais todos, um modelo higienista superado, mas fez o Hospital dos Leprosos, fez o Hospital dos Tuberculosos, fez o Hospital como é que a gente chama? Do louco, como chamava na época, né? Que era... Quê? Era o sanatório, né? Mas esse modelo... Adalto Botelho. Mas esse modelo... O hotel da Polícia Militar foi ele que fez? Que é o mesmo estilo da associação dos isso, mas isso daí era um estilo arquitetônico da Era Vargas. O Vargas interpretou um pouco os Correios todos. O Vargas interpretou um pouco aquela coisa assim nos anos 30 e 40, aquele desejo de potência que até o nazismo também tem, aqueles grandes prédios, aquelas coisas meio cinzas assim. Mas o Vargas... É só pegar esse palmado do Castelo no Rio. Ministério da Fazenda e Ministério do Trabalho. No Rio. Político. Mas era uma coisa meio sisuda, meio vetusca, assim. Mas o fato concreto é que não havia política pública de saúde no tempo dos coronéis. Não havia política pública de educação. Havia política de educação, sim, porque o Jerônimo encheu o estado dos grupos escolares. Mas o Luiz Gonzaga tem um livro muito interessante que ele fala do trabalho do senador de Vargas, como secretário de Educação do Aisteu,
Ele fala, o professor Luiz Busato tem um livro muito interessante, não sei se circula, o que aconteceu, em que ele fala exatamente da experiência de educação no governo do Aristeu, tendo como secretário de Educação o senador Atílio Viváqua, que eram princípios assim, extremamente modernizadores, extremamente avançados para a época. Eu não sei como ficou isso quando o Blay entrou. Na verdade, Marcelo, o sistema da educação não existia no Império, né? A República se preocupou muito com isso. No final do Império, teve aqui um presidente chamado Inglês de Souza, acho que em 1884, 85, era um positivista importante. O Inglês de Souza trouxe o Silva Jardim aqui, que era um educador importante, e eles fizeram uma reforma educacional no fim do Império. Não saiu muito do papel, essa reforma educacional, mas quando a República começou, a República trabalhou muito na questão da educação. O Jerônimo fez aqui, em 1910, o primeiro Congresso Brasileiro de Educação. E ele trouxe aí o Gomes Cardim, que era o educador de São Paulo, tem o nome de um grupo escolar ali no centro, está lá até hoje, e eles criaram essa lógica dos grupos escolares, que era o modelo francês, né? Mas eles trouxeram isso e eles começaram a fazer grupos escolares, formar professora, criar a escola normal. Então, em relação ao Império, a República andou muito na educação, a Primeira República, muito. A preocupação de criar cidadão, de criar cidadania. O Jerônimo Monteiro, ele cria, aqui no Espírito Santo, todos os símbolos do Estado. A bandeira do Espírito Santo é do Jerônimo, o Trabalho e Confia é do Jerônimo, a adoção do hino é do Jerônimo, aquelas marcas do Estado, aquele emblema, aquele negócio, tem um galho de café para cá, um galho está ali, né? Olha lá, aquilo é do Jerônimo, é o café e o outro eu acho que O milho, café e milho. Então, assim, eu acho que sim, ou cana, não sei. As 3 estrelas são as divisas. Bahia, Minas e Rio de Janeiro. Ele que criou isso. As cores, cor de rosa e azul e rosa, tudo é do Jerônimo. Mas assim, Jerônimo se preocupou em construir esses emblemas da República, que são muito importantes do ponto de vista simbólico, né? Então, assim, a obra da Primeira República tem muita densidade, só que também se venceu. E aí o Blay fez essa inflexão, né? Ele abandonou um pouco o poder de Cachoeiro, né? A Cachoeira é uma cidade que não tem nenhuma avenida que chama nem Getúlio Vargas, nem que chama Governador Blay, porque as elites ficaram em choque. Bom, então, o que acontece? O Blay, então, é o responsável pelo o primeiro projeto de desenvolvimento do Espírito Santo, começa com os velhos coronéis no início da República. É o projeto do café. E não é só plantar café, é criar condições para que o café escoasse. É o porto, é a ferrovia, né? São os armazéns, toda essa logística que o Muniz começou, que o Jerônimo continuou e o que o Florentino avançou mais. O Blay avança mais ainda. O Blay termina o Porto de Vitória com esses galpões que estão hoje desativados ali no centro, né? O Blay que termina aquilo. O Blay, então, também é o responsável pela modernização, pelo formato mais atual da Estrada de Ferro Vitória Minas. E o início da exportação de minério pelo Porto de Vitória. Começou muito precariamente, ali em frente mesmo ao Palácio Anchieta, perto do Estoril, estocado assim no chão. Logo se transfere para o outro lado, para Vila Velha. 42. É Blay. Então, assim, na verdade, o Blay, ele faz este movimento, o movimento da educação, o movimento da saúde e o movimento do desenvolvimento econômico. Bom, esse modelo também se esgota, né? Fala, Sérgio. Blay ficou 13 anos. 13 anos, 43, isso que eu falei. Não teve filhos? Não. O Blay teve filhos, sim. O Blay, em 43, quando o governo dele teve, o Vargas o substituiu. Os coronéis se sucedem entre si. Entre si. Mas e o Blay? Em 43, ele é nomeado diretor da Vale.
O Vargas cria a Companhia Vale do Rio Doce, nomeia o Blay diretor comercial da Vale do Rio Doce. Ele vai para o Rio como diretor comercial e ele nomeia João de Santos Neves interventor. O Blay vai para o Rio, ele mais tarde, quando acaba o período dele na Vale, ele assume o seu posto no Exército, ele vai a Marechal, acho que ele comanda aquela unidade ali em Agulhas Negras, algo assim, ele retoma a carreira militar. Eu não sei se ele tentou retomar um cargo de senador pelo Espírito Santo. Acho que em 47, não estou seguro dessa informação, se ele concorre. Mas, de fato, ele nunca mais voltou para o Espírito Santo, nem politicamente, nem para nada. Ele foi embora para o Rio de Janeiro, ele morreu velhinho, morreu no final dos anos 80. Hã? De onde surge o Jones? O Jones era farmacêutico, a farmácia era no centro de Vitória, você sabe disso. Jones era um autodidata, ele foi para o Rio nesses anos que a República borbulhava, fez curso de farmácia lá, e era um homem muito estudioso. É um autodidata. Quando eu fiz a tese de doutorado, eu visitei o Joninho, morava na casa que o pai construiu lá na Praia da Costa, e tinha lá uma biblioteca. É muito engraçado de você ver como é que as bibliotecas se dissolvem no Espírito Santo, né? A biblioteca do Jones era extraordinária. Por quê? Você tinha uma galeria, estava na garagem da casa dele, aquelas latas de óleo, aquelas baterias de carro, estava lá a biblioteca. Um andar estava os livros que ele leu nos anos 40. Era daquele fundo do México, que publicava muita coisa. Ele era um leitor aficionado do planejamento. Um homem de visão de Estado de planejamento. Depois, nos anos 50, quando ele foi governador, tinha muita literatura econômica. Nos anos 60, quando ele perde a eleição, ele começa a Agatha Christie. O último andar é só... Aí você vai ver a trajetória, né, do homem de poder, do cara, até a hora que ele se aposenta. Ele morre, acho que 73. O Jones, então, era um estudioso, um autodidata. Quando Vargas estava na presidência, Vargas nomeia o Jones, quando veio a 32 em São Paulo. Jones se alistou como defensor do Estado. Foi em São Paulo. Ele foi lutar com as tropas governistas contra como o Juscelino também fez. Juscelino também de Minas, mas o Jones saiu daqui. Foram lutar em São Paulo contra a Revolução de 32. Em São Paulo. Em São Paulo. O Vargas fica muito grato ao Jones. Ele foi um voluntário, ele arriscou a vida dele para defender o projeto varguista. Isso não é pouco, né? Quando eles contam, aí eu já vi isso escrito, que quando o Vargas resolve substituir o Blay, porque já estava na hora, ele estava se preparando para deixar o poder ou para continuar de outra forma, ele pediu o Blay que levasse os nomes. A Blay botou alguns nomes, porque o Jones era do Conselho Administrativo. Quando o Vargas acaba com a Assembleia, ele deixa funcionando no mesmo prédio um Conselho Administrativo, que examinava as coisas do Estado. Jones foi desse conselho. Na condição de membro desse conselho, ele sugeriu a criação do Banco Hipotecário Rural do Espírito Santo. É o que deu origem depois ao Banestes. E aí, que era o Banco de Crédito Rural. Aí o Vargas criou. Então, o Jones tinha uma carreira na lógica varguista. Aí o Vargas o nomeia, em 43, interventor. E o Jones avançou muito em relação ao Blay. O Jones criou, no dia que foi nomeado, até dia 24 de outubro de 1943, ele cria uma nova estrutura de cargo e salário para o governo do Estado, ele cria novas formas de contratar professoras primárias, que eram importantes na época, ele cria um organograma do Estado, o primeiro organograma que cria secretarias, que cria... Esse organograma vigiu até Elcio fazer, em 75, o outro organograma que está aí até hoje. O Estado teve duas estruturas de organização, uma do começo da industrialização e outra do final da industrialização, para mostrar que o nosso modelo de gestão ainda está muito preso aos modelos industrializantes.
Então, aí voltando lá ao Jones, o Jones, então, ele faz uma inflexão dentro da era Vargas, porque o Jones organiza um projeto industrial. Ele tinha uma área, ali funcionava ali dentro do Porto de Vitória, e ele cria, então, o primeiro plano de desenvolvimento que o Brasil teve. O primeiro planejamento estadual é feito por Jones Santos Neves do Espírito Santo, em 1943. Está no livro da Mata Social. É muito interessante. Ele criou, em 50, o plano de valorização econômica do Espírito Santo. E nesse 43 era uma espécie de primeira versão do plano de valorização econômica. Então, assim, é um cara que ele lia muito aquela coisa de planejamento. Quando a guerra acabou, quem venceu a guerra foi o exército americano e o exército russo. O Stalin teve uma época que era capa de O Cruzeiro e de manchete. Né? Esses caras, o mundo ficou todo muito vinculado à ideia do planejamento. Olha, os caras se planejaram. Olha, os caras venceram a guerra por sua capacidade de planejamento. Isso ficou muito forte. Então, o Jones tinha uma trajetória pessoal de vinculação a essa ideia de plano, de planejamento, de racionalidade. Então, em 43, ele começa a implantar, e ele tem uma frase que ele falou no começo em colatina, está no começo lá do livro da Mata Sozal. Os galhos dos cafezais são frágeis demais para suportar o peso da economia espírito-santense. Então, naquela época, quando você conversava com o empresário, falava as classes conservadoras. E o Jones, então, convidou as classes conservadoras a pensar o futuro do Espírito Santo a partir da industrialização. Nosso projeto industrial é um projeto jonista. A Marta chama isso, projeto jonista. Vem o final da Era Vargas, ele é afastado, normalmente, né? Vem aí todos aqueles movimentos, depois vem a eleição da Constituinte, vem, então, depois, em 47, a eleição para o governo do Estado. E aí, o candidato do sistema, né, é o Carlos Lindenberg, né, nascido lá na Monte Líbano, secretário do governo de Blay, ele que vira candidato, ele cria. O Vargas, tem o Rogério Medeiros, escreveu 10 artigos na Tribuna Antiga, chamado Os Velhos Partidos Capixabas. São artigos do começo dos anos 80, final dos anos 70. E ele conta, então, a criação do PTB e do PSD. O Vargas chamou, lá onde ele estava, recolhido, mas chama a fazenda dele, aquela... lugar onde ele... São Borja. É. Não, São Borja é o município, a fazenda Itu. Lá, mas... ele fala, o Rogério fala São Borja. Chama lá em São Borja o Jones e o Carlos Lindenberg para criar o PSD. E chama como é que chama aquele militar que foi deputado por aqui, do PTB, não é Joaquim Leite, não, é antes dele, Floriano. Ele chama... Floriano Rubim, que foi do PTB. Ele chama, então, os três e fala, vocês vão criar no Espírito Santo o PSB e o PTB. Ele criou a situação de oposição no mesmo momento. E a era Vargas foi uma era... Que... Hã? Não, o DN era oposição a ele. Aí o DN já é a turma de Eurico. Aí já entra depois. Não, nos anos 40, o Eurico foi... A UDN, eu sei que porque CTB não foi o UDN, mas ele foi o PSB primeiro. Então tem uma fração do PSB. PSB tem uma fração... PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Ele foi vereador pelo PSB em Vitória. Não era demarista? Não, mas porque teve uma fração... Porque esse negócio do PSB tinha o Hermes Lima, que era um jurista importante. É isso, partido de intelectuais. Depois, a fração mais à direita, ela migrou para o UDN, e as frações mais à esquerda foram para o PTB e para outros partidos assim. Mas o Vargas, quando criou os dois partidos, então, essas lideranças, que não já podiam ser as lideranças que havia até então, né, vieram. Lindenberg foi candidato a governador, foi enfrentado pela coligação democrática,
puxada pelo PTB, mas a Coligação Democrática naquela época podia ter CNPJ próprio, né? Podia ter identidade própria. Não era eleito pelo partido, era eleito pela coligação. Acho que o candidato da coligação foi Atílio, em 47. Aí a coligação perdeu a eleição, Callenberg ganhou a eleição, mas fez um governo muito tradicional, um governo muito nos moldes que ele tinha pedido a governar, muito à la Jerônimo, muito à la República Velha, organizou o PSD de uma forma muito tradicional, e o candidato a senador por esse partido foi Jones, e Jones se elegeu senador da República. Então, no primeiro mandato de Carlos, Jones foi senador, e não foi um senador pequeno, não. Ele foi da Comissão de Assuntos Econômicos, que era presidida pelo Simons, o velho Simons, acho que é o Roberto Simons. E aí eles fizeram muita coisa nessa mudança. Aí o Jones vem candidato pelo PSD, eram partidos com muitas heranças dos coronéis. A voto era secreto, ok, as elites se organizavam, o avô de Serginho era importante lá na cidade dele, Alfredo Chaves, foi presidente da Assembleia, foi deputado, era PSD, né? PSD. Então, assim, o PSD... A urna da convenção era o chapéu no... Então, porque assim, a gente não pode esquecer, tem um livro chamado O PSD de Raposas e... de Raposas... Mas, quer dizer, o PSD tinha uma ala moderna, que era a ala do Juscelino. O PSD tinha uma ala industrializante, a qual o Jones fazia parte. O Jones era getulista na alma. Quando o Getúlio se matou em 54, ele era governador do Estado. Ele falou em renunciar, ele não queria continuar o governo sem o Getúlio. Ele é muito fiel aos ideais getulistas. Então, essa modernização conservadora, digamos, e industrial, nasce com Jones. No governo desse primeiro governo de Callenberg, não se organiza muito, mas aí o Jones veio, quando foi governador, para criar um projeto industrial. E o Jones... qual é o maior problema para industrializar o Espírito Santo? Energia elétrica. E aí o Jones cria a usina suíça lá para energizar o Estado. Rio Bonito. Primeiro Rio Bonito, depois Suíça. Mas ele modernizou. Então... vai fazer as coisas. Então, assim, o Jones começa a criar as condições para ver essa industrialização. Era muito pouco que havia, não era muito simples, mas o Jones criou. Talvez mais importante do que o governo de Jones tenha sido a criação dentro do PSD dessa ala modernizante e industrializante. Porque o Jones e o PSD perdem a eleição em 54 para Chiquinho, que era o representante de um populismo que veio de lá. Era o PT. Mas a UDN veio com o Chiquinho. Ele veio com o Chiquinho. PTB, UDN, veio... O Chiquinho, ele foi candidato ao governo do Espírito Santo sem nunca ter conhecido Vitória. Morava em Guaçuí. Tinha sido prefeito de Guaçuí. Foi deputado federal. Foi deputado federal. Mas, assim, é importante o Joaquim Leite... Eurico Salles. Foi. No livro da Marta Zosal tem uma entrevista que Joaquim Leite, Serginho conheceu, o governo de Camata. Esse Joaquim Leite tinha sido importante no governo de Ademar de Barros, presidente da Companhia de Transportes Coletivos de São Paulo. Mas ele veio para o Espírito Santo nessa época, e ele foi o cara que organizou a primeira campanha política moderna que o Estado teve, foi a campanha de Chiquinho. Chiquinho inventou subir morro para tomar café. Foi Chiquinho que permitiu a ocupação dos morros de Vitória toda, que as elites antigas não permitiam. É uma coisa assim. O Setembino, por exemplo, era a UDN, era a base dos governos da oposição ao Getúlio. Mas aqui era importante derrotar Callenberg. Então, a questão não tinha ideologia. O doutor Renato Pacheco tem um livro muito bacana, chamado A Oferta e o Altar. A tese de Renato é que o Espírito Santo é uma oferta da natureza e os capixabas construíram um altar desse tamanho.
Os capixabas não merecem o Estado que eles receberam da natureza. É a tese do Renato nesse livro maravilhoso que é o Afeto e o Altar. A Oferta e o Altar é a eleição estadual de 1958 no município de Conceição da Barra. Assim, se a gente acompanha a eleição municipal até hoje, tem muito daquilo. Aquelas briguinhas de família, aquela fofocalhada desgraçada. E até eu tenho uma vez um comentário sobre esse livro que eu chamo que, de política e fofoca. Eu acho que a fofoca está no coração da política capixaba. Ela é alguma coisa que julga, que determina, que elimina, é de uma perversidade absoluta, mas a fofoca impera nos processos eleitorais. E em 1958 nem se fala, né? E é engraçado que o Renato fala assim, ok, tinha o PTB e tinha o PSD. O PTB era um partido de oposição, de base sindical, o PSD era um partido mais conservador, mas lá em Conceição da Barra não é nada disso. O barbeiro do PSD e o barbeiro do PTB. O cemitério é PSD, o cemitério é PTB. Quando o PTB chegava no poder, só prendia os bêbados do PSD. E por aí afora. Então, assim, na verdade, essa política era muito miúda municipal. Né? Então, mais assim, o Jones deixa um projeto muito denso, construído, né? Isso começado, perde a eleição, se desfaz um pouco. Carl Lindenberg volta ao poder em 58 com outro projeto. Uma vez Carrier me falou como é que o pai sofreu com essa derrota que ele teve e como é que em 58 ele então refez o PSD para o projeto modernizante. Já era governo Juscelino. O Brasil já estava caminhando, começava a ter indústria automobilística, nós tínhamos uma indústria siderúrgica, e o Jones, então, e o Carl Lindenberg, então, voltou com esse ideal modernizante. Né? E o segundo governo do Dr. Carlos é o governo que faz a nossa transição. O Carlos faz, em 1960, o primeiro simpósio capixaba de desenvolvimento. É nesse primeiro simpósio capixaba de desenvolvimento que as bases do projeto industrial estão colocadas, com toda a clareza. Que aqui é presidido pelo doutor Américo. Isso. Acho que é do seu livro, que tem aquela foto famosa. Está Américo, Caia de um lado, doutor do outro. Então, o que ocorre? Isso é lá no pé da Vale, que é a Fábio Ruski, que foi esse seminário. Então... Esse aí foi na época do João, de Cristiano. Aí o Carl Lindenberg faz esse movimento e em 62 ele chama Jones para candidato a governador. O Jones faz um acordo que eu li lá na casa, nesse tal biblioteca, estava lá o acordo original do acordo, assinado pelo PTB e pelo PSD, que era o acordo do governo para a eleição de Jones. É extraordinário você ver a visão de 62. Eles falavam da criação do corredor de exportação, eles falavam da criação da Companhia Siderúrgica Tubarão, com este nome, CST. Eles falavam no Porto Tubarão, e eles falavam, eles falavam da criação do BANDES, com esse nome, Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. O modelo industrial estava pronto em 62, no acordo do PSB com o PTB. Então, esse é um modelo que gerou... Aí o que acontece? Jones perde a eleição, Chiquinho ganha de novo, o Estado mergulha novamente naquele interregno populista. E aí, quando chega em 64, vem o governo dos militares. Foi no PSD, os dois processos eleitorais. De Francisco Lacerda de Aguiar. PSD? Não. Foi contra Jones. No segundo não pode. A origem do Chiquinho é PSD. Ele rompe com o PSD. Ele adere ao que foi Ao PN. Não, ele adere ao que era o... Chiquinho disputa a convenção do PSD e perde em 54. É uma convenção presidida por Carl Lindenberg, que tinha o homem do chapéu preto, e bota os votos no chapéu preto do Dr. Carlos. Quando a eleição acaba, Carlos fala uma frase que diz assim: ganhamos a convenção e perdemos a eleição. Porque eles saíram de lá, ele queria o Carlito, o Carl Lindenberg, né? E aí saíram de lá com o nome
que acho que saiu com o nome de 54, de quem veio o candidato deles, Atílio? Foi Eurico Salles, que tinha sido ministro da Fazenda do Getúlio. Bom, aí o que acontece? Esse projeto está pronto lá em 60... Foi ministro da Justiça. Da Justiça, Juscelino. Está pronto lá esse projeto em 62, vem em 64, aí quando chega a 64, o governador era Chiquinho, o vice era Rubens Rangel. Então as elites locais fizeram um acordo, Chiquinho renuncia num golpe, na verdade Chiquinho não renuncia de verdade. Já tinha um interventor preparado para entrar no Espírito Santo. Mas o Aí Chiquinho... fizeram, o Chiquinho renunciou. tem a Não CPI. tinha nada contra ele, o Rangel assumiu, não existia nada contra ele. É. Inclusive com a adquirição da... Como é que é? Da Luzia Toledo. O Rubens Rangel. Aí tem o Rubens, é vice-governador, tinha sido eleito com o Chiquinho. O Rubens, então, com o afastamento de Chiquinho, uma renúncia combinada. Chiquinho foi traído ao assinar o ato da renúncia. Então, o Chiquinho sai. Se não sair, seria ser deposto. Mas de todo jeito é uma coisa. A CPI. Que? Não, saída menos traumática. Isso. Ele ser deposto e já tinha um interventor. Isso. Eu acho que essa CPI, Setembrino, acho que foi o relator dessa CPI, da deposição de Chiquinho. Ele era ligado ao Chiquinho, né? Foi líder do governo. E Cristiano, líder da oposição. Aí, mas eram ambos de raiz udenista, né? Então, o Cristiano PSD. Bom, aí para encerrar aqui, o que ocorre? Vem o governo dos militares, né, em 64, aí os militares, então, fazem... A escolha de Cristiano não foi uma escolha qualquer. Cristiano criou a Arena no Espírito Santo, organizou a Arena no Espírito Santo, viajou com o velho Aero Willis o estado inteiro. Quando ele foi eleito pela Assembleia, ele tinha feito uma articulação para ser eleito governador. Ele tinha pessoas importantes, Cisano Sarmento, tinha sido secretário de Segurança de Carlos Lacerda no Rio, e o irmão dele, o Zé Dias Lopes, tinha sido delegado de Copacabana, da gestão do Cisano Sarmento. Então, assim, ele tinha articulações do Exército, ele tinha uma base local forte. Então, o Cristiano chega para implantar o projeto jonista. Porque ele era o chefe de gabinete de Jones. Ele era. Ele foi líder de Jones, ele era um deputado jonista, e o processo que nós implantamos, aí nós tivemos esses 5 governos que giraram em torno do PSD e da Coligação Democrática. Carlos, Jones, Chiquinho, Carlos, Chiquinho. 2 Chiquinho, 2 Carlos e 1 Jones. Esses 5... Carlos, 2. Mas ele foi interventor também. Carlos Lemberg, não. Acho que não. Foi por pouco tempo. Ele teve 2 mandatos eleitos. 2 mandatos eleitos. Teve Jones e Carneiro, os 2 foram interventores. Mas aí, então, o que ocorre? Então, o projeto jonista se implanta de uma vez no Estado, né, e com Cristiano. E aí nós temos 4 governos dos militares, né? 4 vezes indicados. O Cristiano, o Arthur, o Elcio e o Eurico. O único que não era do PSD. Era Eurico. Era porque o trato é que havia alguém da UDN. Bom, então o governo que começa com o Cristiano, ele foi um estadista extraordinário, o Cristiano. O projeto do Cristiano era um projeto construído por essas elites. É o projeto jonista. É o projeto... Quando o Cristiano se elegeu governador do Estado, ele contratou uma equipe de 2 economistas. Acho que Rafael... Um economista famoso do Rio naquela época. Morreu há pouco tempo também. Esse economista contratado pela Findes fez o projeto de industrialização do Espírito Santo. Esse projeto das renúncias fiscais, esse projeto que cria... vem muito da cabeça de Eliezer Batista. Eliezer Batista foi um ator importantíssimo na construção do Espírito Santo moderno.
Então, assim, este grupo, Américo Buarques, que era presidente da FINDES, foi um ator importantíssimo na construção do Espírito Santo moderno. Então, você tem o Arthur, você tem o Cristiano, que foram governadores nesse primeiro momento, que tocaram o mesmo projeto. Então, é o projeto de Jones, o mesmo projeto industrial. O Cristiano começou com as renúncias, com esses projetos, e o Arthur faz a inflexão internacional, com a contratação do que chamava dos grandes projetos. Samarco, Aracruz Celulose, a CST e a Vale. Esses eram os projetos que modernizariam o nosso Estado. O Cristiano não concordava com isso, não. Não fez o quê? O Cristiano concordava com Não. O Cristiano era um outro modelo. O modelo do Cristiano era o modelo agrário exportador. Essa coisa. Mas o Cristiano criou as bases do Estado moderno no Espírito Santo. Criou Cezanne, fez a Conduza, que depois vai fazer esses aterros todos, o Baneste, o sistema financeiro, do qual o Bandes participava, modernizou o Baneste, criou os incentivos fiscais. Então, assim, o projeto construído desde os anos 40 se materializa de verdade, vira fato no governo de Cristiano, que deu as bases institucionais disso, e depois se materializa na captação dos grandes planos industriais no governo do Dr. Arthur. O Dr. Arthur é um embaixador de negócios, é um captador de empresas. Dos melhores. Ele conta, já contou para mim também, que ele fez um jantar com o Delfim. Ele e Delfim, jovens, é um ministro da Fazenda, poderoso, e aí eles começaram a conversar sobre as coisas que eles gostavam, livros, cinema, enfim, todas essas coisas, fizeram uma amizade muito forte, e aí Arthur colocou este projeto. O projeto que Arthur levou é o projeto de Eliezer. Era o projeto que tinha uma base, o Espírito Santo estava acontecendo. Cristiano trouxe a 101, a 262, né? Ele criou o plano que chamava de espinha de peixe, a construção dessas estradas para o interior. Então, o Cristiano criou as condições institucionais e políticas para que houvesse a industrialização. Arthur fez, então, essa captação. Minha opinião, para a gente conversar na outra aula, é que o projeto econômico do Espírito Santo estava pronto com Arthur, industrial. Estava pronto com Arthur. João, Arthur você sabe o que ele falou para a gente na entrevista, na vírgula? Quando a gente perguntou, doutor Arthur, como é que foi isso? O senhor operacionalizou isso? Ele fez uma cara séria e falou, eu entrei no governo para isso. É isso. Ele entrou no governo para isso. Então, que ela era Médici. Era essa da escolha dos governadores que chamam de técnicos. Bom, enfim, então eu acho que quem conclui esse projeto é o governo do Dr. Elcio, que é o governo que pega uma região metropolitana que existia, que não existia antes. Porque o desenvolvimento capixaba é macrocefálico, é no Espírito Santo e no litoral aqui, em torno do Espírito Santo, de Samarco a Aracruz. E aí, então, havia uma região metropolitana. A rodoviária que está aí até hoje, o governo do Elcio. A terceira ponte, é o governo de Elcio. Né? O quê? Pois é. Então, assim, eu acho que o projeto do Espírito Santo, ele frutifica, ele materializa, ele produz resultados dos anos 70. Em 70, a Samarco está inaugurada, a CST está inaugurada, o Porto Tubarão está funcionando, e o Espírito Santo tem pela primeira vez um estado que tem uma metrópole, que é Vitória. Aí, só para encerrar, diz assim, quando era criança, eu era espírito santense. Capixaba era quem nascia em Vitória. O termo capixaba só vira um termo que expressa o Espírito Santo quando o Estado se metropoliza. Quando Vitória se transforma realmente no epicentro da economia capixaba. Isso só acontece nos anos 70. Então, o nosso projeto ele está pronto, com esses 4 grandes âncoras, de um sistema como é que a gente chama?
uma cadeia produtiva ligada à siderurgia metalmecânica, um sistema aí das linhas metalmecânicas, né, das cadeias produtivas metalmecânicas, projeto que fica em pé, que tem uma capital importante, né? Aí Cachoeiro foi embora. Mas o Eliezer Batista, ele que criou o Porto Tubarão. Foi. Eliezer Batista criou quase tudo. Ele foi ministro do Jango. Ele foi presidente da Vale, depois foi ministro do Jango, ministro de Minas e Energias. E ele é o cara que inventa o Porto Tubarão. Por que ele criou o Aracruz Celulose? Que a invenção dele, quem trouxe o seu celulose para cá, foi o Eliezer. Por quê? Porque ele queria diversificar cargas. Ele não estava pensando inicialmente em fazer uma indústria de celulose no Espírito Santo. Ele queria plantar eucalipto que seria uma diversificação de cargas da Vale. O Eliezer Batista é um homem inteligentíssimo, muito ligado ao Dr. Arthur, né, aqui no estado. Ele vivia a casa ali em Pedra Azul, o Lawrence, o Arthur, eles eram um grupo ali que se reunia com muita frequência. E o projeto do Espírito Santo deve muito à capacidade de pensamento de Eliezer Batista. Realmente, assim, para encerrar aqui, quem são os pais do nosso Espírito Santo moderno? Eliezer, Américo, que afins lá nessa contribuição importante. O Espírito Santo é o primeiro estado da federação que fez planejamento, lá nos anos 40, e o primeiro estado da federação que os industriais criaram um projeto de desenvolvimento e entregaram ao governador pela porta da frente do Palácio Anchieta. Sem malandragem. Está aqui, ó, esse é o projeto para o Espírito Santo, que é o projeto das renúncias fiscais, esse projeto todo. Então é isso, acabou, gente. Para criar um moinho ali, ele teve que ir lá no Getúlio Vargas para autorizar, porque o Matarazzo não queria deixar ele criar o moinho aqui. Porque o Vargas também mandava demais. Ô, João, duas perguntas a respeito do governo do Dr. Cristiano. Primeiro, Setembrino tornou-se prefeito de Vitória, aliás, um dos grandes prefeitos de Vitória. Num acordo das elites, naquela composição do que veio a ser a Arena, Cristiano do PSD, Setembrino do PSP, foi isso? Não existia PSP nessa época. Existia. Quando eu dava aula na universidade, lá no mestrado de... Não, é porque é o seguinte, todo o reflexo da política capixaba do período da ditadura foi um reflexo, pelo menos até o governo do Eurico, né, foi um reflexo dos partidos pré-64. Quem dominou foi o PSD. Foi o PSD. A minha família era uma das famílias que contribuiu para o PSD, ao ponto de Juscelino, na campanha, ter dormido na casa da minha bisavó em Muqui. Aonde? Em Muqui. Era uma honraria que Josina exigiu, e como Disseu era o deputado, Disseu negociou, e aí teve a honraria de Juscelino dormir lá. O Cristiano fez uma palestra para mim, lá na universidade, em 2000, tanto ele como o Arthur. Um livrinho que eu tenho chamado, um livrinho sobre desenvolvimento do Espírito Santo. E quando o Cristiano chama Memórias do Desenvolvimento, esse livrinho, na verdade são depoimentos do Cristiano, do Arthur, do Buffon, da Marta Zorzal e um meu mesmo. O meu é pouco importante, o importante é ter organizado essa gente falando. Aí o Cristiano demorou muito a me entregar esse texto pronto. Muito meticuloso, não sei o quê, não queria, porque ele e a Vale andavam às turras. E ele não gostava do projeto da Vale, do projeto que Arthur trazia. Ele sempre falou isso. Aí ele não queria soltar o tal texto. Aí eu pedi ajuda do filho dele, do Cristianinho, fui na casa dele. Ele comentou, liberou, conversou longamente sobre que era só, eu fiz as anotações, alguém gravou, transcreveu, para ele corrigir a versão transcrita, só isso. Demorou um ano para isso. Na verdade, não estava querendo publicar. Depois deixou publicar, viu minha insistência. Neste dia, ele falou comigo que quando ele foi indicado governador, ele precisava indicar um prefeito de Vitória. E ele indicou, então, Cristiano Setembrino, por quê? Isso é o que ele me disse. Ele indicou Setembrino porque Setembrino era a da oposição.
E ele não sustentaria um processo se não tivesse uma parte da oposição no processo dele. Ele sabia que ele tinha que ter interlocução com esse grupo. Então, ele escolheu alguém deste grupo que ele considerava um homem honrado. Isso foi isso que ele me disse. Não, e essa fala dele tem tudo a ver, porque logo depois ele enfrenta aquela oposição maluca de Vicente Silveira e de Zé Moraes com o Cupim de Aço. O Cupim de Aço. É isso. Em plena ditadura, o governador da ditadura é confrontado pela Arena na Assembleia. Uma maluquice. O primeiro governo, o governo cristiano, foram criados novos partidos pelo ato institucional número 1, não é isso? Não, foram 3. 3, criados novos partidos. Aí criaram a Arena e o MDB. O que acontece? Tinham partidos muito vigorosos que funcionavam. Lá em Iuna tinha 2 deputados. Tinha o Chequia, o Miquel Chequia, e tinha o Vicente Silveira. Um lugar daquele tamanho nos anos 60. Eu até morei lá, meu pai foi juiz lá. Era um lugar assim, que não. Porque, na verdade, eles não deixavam votar ninguém de fora da Iuna na eleição. E eles ficavam expandindo a eleição ali para o entorno e tal. Mas, enfim. Então, por que Vicente Silveira foi para o MDB? Porque Miquel foi para a Arena. Assim que funcionou. Na verdade, quando um grupo político importante na cidade se abrigava na Arena, que todo mundo queria estar no partido do governo, aí o outro grupo ia para o MDB. O MDB, em grande parte, no Brasil inteiro, foi formado pelas oposições locais. João. É porque eles permitiam, como os grupos não abrigavam, 2 siglas não abrigavam todos os interesses de uma cidade, podia ter a chamada sublegenda. A última eleição com esse sistema de sublegenda aqui em Vila Velha, que elegeu o Vasco Alves, o MDB, o MDB ou PMDB, teve 3 sublegendas. Numa era o Vasco, noutra era o pai de Jorge Anders, era Godfrey Alberto Anders, e na outra, não me lembro quem era. Eram 3 sublegendas. Na Arena tinha... Não, e tinha o Américo. Não, o Américo disputou essa eleição. Não, o Américo era o prefeito. O Américo era o prefeito. Como esse negócio das 2 legendas, um bipartidarismo, não dava conta de todas as correntes, os governos permitiram essa divisão, ficou ainda mais complicado. Agora, é interessante ver o seguinte, que aqui no Espírito Santo, Dr. Carlos, ele ia para o MDB. Carlito chegou a ser membro do MDB. Foi aquele primo, o irmão parente dele, ou de Dona Maria, que é general, que o convenceu a sair e retornar para a Arena. Mas aí nós temos assim, essa acomodação. Você quer? Deixa eu dar uma contribuição só no caso. Tá bom. Dá uma... Duas coisas. A primeira em relação à postura, a postura de Setembrino, a nomeação de Setembrino. Tanto o João destacou a questão da oposição, né, de cooptar a oposição. E o mesmo aconteceu na época de Elcio, né, com Setembrino. Um acordão para Setembrino foi para a tripulação, para a prefeitura, que depois puxou o tapete dele. No caso de Carl Lindenberg, da formação da Arena e do MDB, Carl Lindenberg assinou a ficha do MDB. Carlito chegou a ser do partido, Carl Lindenberg não, porque a ficha dele estava com Agilano Dario. Agilano Dario que organizou o MDB no Espírito Santo. E aí houve uma articulação para... foram conversar com o Carl Lindenberg dizendo que ele não podia ir para a oposição, né, e aí negociaram com o Agilano e para devolver a ficha do Carl Lindenberg para ele. Ver esse aqui, então. Esse aqui, tá bom.
Então, essa passagem do grupo de Carlos Lindenberg pelo MDB, né, essa passagem do Carlito. O Carlito chegou a ser filiado da MDB. Aliás, o Carlito morreu no PPS, eu acho. Acho que sim. Depois vamos dar uma olhadinha nisso. O Carlito teve uma passagem final, já não estava mais na ação política, não. Porque ele foi à Arena, porque ele foi prefeito de Vitória e foi candidato a senador da República, o Carlito, em 78, eu acho. Hã? Não disputou mais nada, não. Estava fora da ação política. Mas depois eu vou dar uma olhadinha nessas passagens partidárias dele. Mas, assim, essa convenção, eu não sei qual foi o movimento que o doutor Carlos teve de ocupação do espaço político, que o fez migrar com o seu grupo para o MDB. Eu não sei, assim, não tenho mais informações. Alguma guerra interna, não sei. Mas isso é fato, que teve essa passagem pelo MDB, o Carlito se filiou para o MDB, não sei se pretendia disputar alguma eleição, não sei, mas assim, nesse momento houve. Fala, Serginho. Alô. Assim, o Brasil tem como característica total incapacidade de identificação de que cada partido é exatamente o quê. Isso desde a República não, o Império, o Partido Liberal ou Conservador, não haviam grandes diferenças programáticas entre eles. Assim, por que o sujeito vai para um lado ou vai para o outro, está muito mais relacionado à questão paroquial municipal. No momento que o Brasil teve, talvez, maior identidade, quando, na era Vargas, você tinha uma organização onde o PTB era o Partido dos Trabalhadores, a UDN, o Partido dos Profissionais Liberais, o PSD, o Partido dos Latifundiários e dos Industriais, o próprio Tancredo, que era promotor, que tecnicamente deveria ir para a UDN, como a UDN São João del Rei estava ocupada pelos Andrada, ele foi para o PSD. Então, assim, há uma total falta de identidade, que, aliás, permanece. Uhum. Por acaso, no Partido Liberal de hoje, a característica principal é ser conservador. Então, assim, isso não muda. É absolutamente impressionante como a gente permanece com a total incapacidade de identidade programática, ideológica. Porque eu acho que os partidos, sobretudo nas suas bases municipais, ele organiza e articula interesses muito miúdos em relação à política nacional. Esse livro do Dr. Renato Pacheco, o Afeto e o Altar, a eleição de 58 em Conceição da Barra é uma coisa lapidar. Renato era sociólogo, ele fez o mestrado em sociologia, era juiz de direito em Conceição da Barra. Então ele analisou, tem uma sentença que ele deu, Getúlio Neves tem uma cópia, que é muito interessante. Ele escreve na sentença um tratado sociológico do município de Conceição da Barra, porque estava explicando por que as pessoas se comportavam assim. Ele não lavrou uma sentença. Não, peraí, isso tem uma explicação. Aí ele faz, é um texto genial, que é um pouco o que está lá na Oferta e o Altar. Na Oferta e o Altar tem um personagem chamado Joaninha do Muxá, que era uma senhora que fazia muxá, que é um alimento que as pessoas comiam, as famílias comiam e tudo. Então, muito cedinho, 4h30 da manhã, um ônibus saía de Vitória às 5, as pessoas ficavam ali no entorno e ela era uma pessoa que era o respirador das fofocas da cidade. E aí Renato, inclusive, foi considerado persona non grata em Conceição da Barra. Tem um ato à Câmara impedindo a entrada dele lá. Quem é da minha geração, tem amigos lá, sabe disso. Eles são proibidos de ler Renato, bem escondido ao Oferta e ao Altar. Então, assim, a verdade é que essa eleição de 58, ele fala isso ele diz assim, ok, o PTB era o... E tem uma coisa muito interessante. As eleições eram um lugar de disputas familiares muito intensa.
lugares de muito ódio, de muita vingança, de muitas histórias antigas. É uma política vivida nessa coisa da fofoca, da violência, na organização de pequenos interesses que vai nomear o delegado de polícia, né? Então, os cargos que havia nos municípios eram o diretor do centro de saúde, o delegado de polícia, a diretora do grupo, né? E o doutor Arthur tinha uma estratégia. O coletor de impostos. O doutor Carlos tinha uma estratégia muito inteligente. Ele entregava a gestão municipal ao PSD. Quem nomeia em Domingos Martins é o PSD. Quem nomeia em São Mateus é o PSD. Ele não fazia nomeações por cima, vinha da base. Mas essa base articulava e operava esses interesses. Então, o que Renato descreve lá, eu vejo, a minha presença aí, anos e anos na Futura, e agora na Persona, ligando com essa coisa da política e das pesquisas e das interpretações, é que as eleições do interior ainda possuem muito disso. Não, porque aqui eu acho que é importante a gente registrar isso. Eu acho que antes e depois de 2018, antes e depois do bolsonarismo, tem uma linha divisória. Porque antes as discussões, o ódio eram no período eleitoral. Acabou a eleição, a cidade voltava a funcionar mais ou menos como era antes. Agora, depois de 2018, quando você tem direita e esquerda construídos, as pessoas se identificam primeiro com uma linha política, para depois fazer, dentro da linha política dele, essa definição. E como tem as redes sociais, e nas redes sociais as discussões viram permanentes e não só eleitorais, então eu acho que isso se acirrou muito. Mas, de toda forma, na política tradicional, os partidos não expressam ideias. Os partidos não expressam projetos de sociedade diferentes. Os partidos expressam acomodações das forças políticas locais. Por isso é que eles são tão diferentes. Se você pegar o PDT, um partido nacional, é um em cada estado. Se pegar o PSD, um partido nacional, é um em cada estado. Tem PSD de direita, PSDB de esquerda, PSDB de esquerda, e assim, por aí afora. Então, assim, é um erro você estudar a política brasileira pela estrutura partidária. Você chega a muito poucas conclusões. Professor, senti falta de comparação com outros estados. O que o Espírito Santo fez de diferente? Você disse aqui no fim que a Findes entregou um projeto industrial pela porta da frente, né? Isso. Nos outros estados isso não aconteceu, é isso? Queria uns paralelos desse, assim, não só na política industrial, mas na política em geral também. Nacional. Isso, com outros estados. Bom, eu acho assim, é um argumento meu, que o Espírito Santo é um estado muito empreendedor. Eu acho que nós temos um estado admirável. Nós temos desde sempre um estado feito de pessoas que se empenharam muito para nos construir. Lá atrás, nós tivemos a nobreza da terra, nós tivemos os jesuítas, nós tivemos uma organização econômica que permitiu que a capitania continuasse a mesma, que permitiu que nós mantivéssemos um padrão lá nos primeiros séculos de crescimento, de produção e tudo isso. Bom, depois, com a República, nós fizemos essa imersão no Sudeste. O Nunes Freire, o Jerônimo Monteiro, o Florentino Avilos eram pessoas que conversavam com o Brasil, que conversavam com a modernidade que o café trouxe. Então, nós tivemos a Alba do Muniz, no Espírito Santo, essa compreensão da logística, essa compreensão da força do café. O Muniz construiu um projeto em torno do café. Depois, o Jerônimo operou esse projeto. Então, nossas elites republicanas tradicionais eram elites modernizantes. Eu chamo sempre a atenção para as bases de captação do voto muito tradicionais, mas de ação política muito modernizante, né? Acho que, assim, depois, a Era Vargas trouxe um homem com uma boa visão, que foi o Espírito Santo. O Blay não foi um presidente, não foi um governador, um interventor chucro. Não foi um homem, foi um cara que tinha um projeto. Ele trocou o projeto do Vargas. A última grande obra do Blay foi o estado de governador Blay. Era o terceiro maior estado do Brasil. Acho que foi São Januário, que foi dessa época,
Quando acho que o Blay inaugurou, e ele fez de articulação com o Rio Branco. Era o estado do Rio Branco, com dinheiro do Blay, dinheiro do governo, porque ali tinha uma coisa que o Vargas gostava muito, que é esses espaços como espaços cívicos, escolas ali, sabe? Então, assim, ele não fez um estádio de futebol, ele fez um lugar de manifestações cívicas, inclusive os jogos de futebol, que é essa época da ascensão do futebol como esporte, porque até a Velha República era o remo que era organizado, as grandes competições. As competições de remo aqui na Bahia chamavam milhares de pessoas, como no Rio de Janeiro. Tanto que os grandes clubes de futebol Regatas Vasco da Gama, não é assim? Então, todos os clubes nasceram. Professor, deixa eu fazer uma pergunta aí. Eles nasceram dessa coisa, dessa manifestação. O futebol se transforma no esporte nacional nos anos 40, depois anos 50. O Maracanã é a maior expressão disso. E aí é o jornal O Globo, com Nelson, com o irmão dele, que é o Mário Filho, que é o nome do estádio Maracanã. E o Nelson Rodrigues. Então, assim, este momento, o Globo é o canal de expressão do surgimento do futebol. Então, quando o Blay constrói um estádio de futebol em Vitória, também era uma obra política, também era uma obra porque o remo era um esporte das elites. Você podia comprar um remar quem tivesse condição econômica. Futebol não. Futebol é um esporte popular. Então, quando o Blay abre para um esporte popular, também é um ato político. Então, assim, esse governo do Blay, estou dizendo assim, tanto nas velhas elites, quanto na era Vargas, com o Blay, quanto nos dirigentes que nós temos depois, o Espírito Santo sempre foi premiado. Assim, eu acho que é um estado muito empreendedor. Acho que é um estado que saiu do café e voltou para o café. Porque nós temos hoje aí os cafés especiais, nós temos o café Conilon, sabe? Nós temos uma trajetória. Quando nós fizemos esse projeto industrial, nós cometemos um deslize, o Brasil, não é o Espírito Santo não, que é achar que o projeto industrial era mais importante que o projeto agrícola. Quando o Monteiro Lobato escreve o Jeca Tatu, um livrinho dele chamado Urupês, o conto em que Jeca Tatu aparece pela primeira vez é em 1916. O Monteiro Lobato nervoso com as queimadas de agosto, que ele atribuía aos caboclos, aos matutos, aos caipiras. Achava que tinha essa cultura. Então, assim, essa dicotomia de um projeto industrial moderno e um projeto rural meio caipira, ela teve no Brasil muito forte até o agronegócio se impor agora. Então, assim, inclusive aqui no Espírito Santo, que você tem um agronegócio muito forte, nessa região de Linhares, São Mateus, agora chegando na Barra de São Francisco, né? Você tem a produção de soja, o Espírito Santo tem uma potência nessa região agrícola extraordinária. Então, assim, eu acho que a gente é um estado admirável por tamanho que a gente tem. Nós temos gestões municipais, você sabe disso. Você chega aqui no estado do Rio, você não tem uma prefeitura equipada como as nossas prefeituras. Você não tem serviços urbanos de água, de luz, como nós temos aqui. A gente tem municipalidades muito avançadas em relação ao Brasil. Então, assim, a gente não é um estado qualquer, eu acho. Fala sério. Só um dado. O índice de desrespeito à lei de responsabilidade fiscal no Brasil, pelos municípios, é da ordem de 25%. No Estado do Espírito Santo, no ano passado, teve um. Então, assim, é realmente os números são impressionantes. Agora, deixa só pegar uma coisa. Nessa questão do estádio, é sempre bom lembrar que o Getúlio ele ainda tinha ele transformou o estádio na grande arena, né? Todas as manifestações do Vargas eram em São Januário. Sim. Todas. E no caso do Dr. Cristiano, tem uma coisa, João, que eu acho que é muito interessante, que você podia aprofundar um pouquinho. Dr. Cristiano,
no meio do governo, no início do governo dele, o doutor Cristiano leva uma porrada na cara, que é a erradicação dos cafezais. Que era o quê? Que foi a erradicação dos cafezais. Aquilo acabou com a economia do Espírito Santo naquele momento. Na verdade, a erradicação dos cafezais é a maior tragédia que o Espírito Santo já teve. Um livro que eu li recentemente, do Dr. Ezequiel Ronque, até eu falei com você ali fora, chamado Bang Bang do Café. É um livro, ele era advogado, jovem advogado. O livro se passa entre 1954 e 1962. Então, Ezequiel foi promotor de justiça, está com 96 anos. O Bang Bang do Café se passa em Barra de São Francisco. E é um livro que conta, e assim, ele não tem, é um contador de casos. É um livro dos casos, o Bang Bang, que lá se matava com vontade. Era isso. Mas aí, no meio do livro, ele faz uma narrativa da erradicação dos cafezais. Então, ele faz um depoimento de quem viveu, que me chamou muita atenção por uma coisa. O sistema de produção era com base na meia do café. É nos meeiros. Então, e esse sistema foi presidido por uma corrupção absoluta. Então, tinha gente que dizia que plantou, que cortou, que tirou café e não tirou. Tinha gente que já 10 mil pés, na verdade tirou 5. Então, assim, todo mundo meteu bronca, todo mundo foi arrancando aquela ali. O cara, mesmo feito tudo direitinho, todos os pés de cafés valeu mais do que a fazenda com o pé de café em cima. Era melhor tirar o pé do café, porque a fazenda era um ativo que sobrava. Então, todo mundo erradicou. 90% das cadeias produtivas capixabas estavam em torno do café. Eu me lembro que nessa época, meu pai era juiz em Guaçuí, a gente vinha todo ano aqui para Castelo, onde moravam meus avós, em Cachoeiro. Cada vez que você passava naquela cidade, a cidade estava menor. Totalmente. Castelo, onde as pessoas... Então, assim, fechava cinema, fechava agência bancária, o Estado mingou. Então, na última fala nossa, da semana que vem, eu acho que a gente podia pensar um pouco o que isso produziu como região metropolitana. Porque nós falamos lá no primeiro encontro nosso aqui da questão do cristianismo conservador. E esses meeiros eram cristãos. Eles vieram para Vitória sem que ninguém tivesse pensado neles. Para Colatina, para Cachoeiro, para São Mateus, sem que ninguém tivesse pensado. O cara descia na Vale, na estação da Vale, já ali em Jardim América, e ele, uns terelecos nas costas, ele não tinha nada. O cara vendeu os cafezais, tirou os cafezais, o cara não tinha nada. Tinha lá uns terelecozinhos, as coisas que ele vendia, em dinheiro de hoje, botava 2, 3 mil reais no bolso, filharada e vinha para aqui. Essa é a desconstrução mais importante que o Espírito Santo teve. Aí, se a gente for pegar, em termos de literatura, tem um livro do Pedro Nunes chamado A Última Noite, e tem um livro dele genial chamado Aninhanha. A gente vê com as palafitas se formando, o povo chegando. E aí eu acho, pessoalmente, que é aí que nós conhecemos o crescimento extraordinário do movimento evangélico, sobretudo do movimento evangélico neopentecostal, das pequenas igrejas, nas comunidades, que, gente, essas igrejas foram que deram acolhida. Se não houvesse essas igrejas, não havia uma rede de prestação de serviço, de cesta básica, de acolhimento, porque o pai era o pai da roça. Ele mandava nas filhas, ele escolhia o marido das filhas. Ele chegou aqui na palafita, ele não era mais ninguém. Aí por que o movimento evangélico incorpora com tanta densidade as questões ligadas à prostituição, ao aborto, às drogas? Porque era ameaça concreta. O cara chegava aqui e os filhos foram seduzidos por esse mundo. Então, eu acho que a construção de um discurso forte em termos de valores morais é para dar sustentação a essa desconstrução iminente. Então, assim, nós não pensamos em políticas habitacionais, nós não pensamos em políticas de transportes, nós não construímos escolas. Então, assim, o projeto de industrialização foi a resposta que se deu porque a gente precisava trabalhar.
Se não fossem os grandes projetos em Vitória, se não fosse a construção civil construída o Porto Tubarão, a Samarco, a CST, o que teria acontecido com essa turma? Então, nós queremos um proletariado evangélico forte, desassistido. Né? O nosso projeto industrial ele opera neste universo. Não fosse ele, seria pior ainda. Mas o fato concreto é que a erradicação dos cafezais ela atinge o seu auge no governo do Dr. Cristiano. É por isso que o projeto industrial dele faz tanto sentido. Eu acho que o Espírito Santo tem uma divisão. 1973, inauguração do BR-101 e do BR-262. Aí o mundo caipira vai desaparecendo. O velho caipira, o velho matuto já está em Vitória, aqui, e o matuto do interior vai perdendo força, vai perdendo densidade e muda todo para Vitória. Então, é o projeto industrial que se realiza nessa época. Só um pouquinho, peraí. Que vai cair tudo no colo do Elcio, que é o Elcio que, quando assume o governo, que começa a dar as respostas de Estado a toda aquela demanda. Eu só tenho uma divergência com você nisso aí, que eu acho que a Igreja Católica, naquela época, nos 60, com Dom João e as comunidades eclesiais de base, ela absorveu muito dessas pessoas, mas as tradicionais, as evangélicas tradicionais também absorveram, mas a Igreja Católica conseguiu absorver no primeiro momento, antes do desmonte a partir de João Paulo II. Aí depois a coisa desandou. É a época da ocupação do Aribiri pelo pessoal que veio do interior. É quando a minha família vem de Muqui para cá. Aí vai expandindo para Cariacica. Aí Eurico cria, se lembra, cria Nova Rosa da Penha, que era um favelão. Santa Rita cresceu muito. Santa Rita, em cima de Palafitas. São Pedro já a mesma coisa, é uma coisa maluca. Só que como Vitória é uma cidade pequena, a miséria foi exportada para a Serra e Vila Velha e Cariacica. Porque aqui o preço dos imóveis não permitiu que a miséria ficasse instalada. O cara invadiu a terrinha dele, depois fez a casa, lá na frente isso tem valor de mercado, ele vende e vai para outro lugar. Fala. Bom, você falou do coronelismo, mas o que aconteceu também, que seria interessante que você comentasse na próxima reunião, é o seguinte, a situação trabalhista da agricultura. Porque Getúlio Vargas, ele implanta a CLT para a área urbana. Continuou no interior o mesmo sistema, que era o quê? O dono da terra tinha uma venda, o pessoal trabalhava para ele, se abastecia, quando chegava na safra, o que ele tinha direito de receber, ele não recebia porque estava devendo. Isso aí existiu até o governo militar, que foi quando assim, passou a assinar a carteira do pessoal do interior, a aposentar o pessoal do interior, que isso não tinha acontecido antes. Eu acho que na raiz da crise legislativa, que ele determinou a queda, primeiro em 62, né, quando o Jânio Quadros renuncia, que é agosto de 61, se implanta um sistema, um processo para não permitir a posse do João Goulart. Tudo que se passa ali é uma acomodação, inventaram um parlamentarismo. O Tancredo foi primeiro-ministro, mas primeiro foi aquele diplomata, como é que chama? Santiago Dantas. Santiago Dantas ele não chegou a ser primeiro-ministro, não. Não, Santiago foi ministro da Fazenda do Jango. Não deu certo. Foi direto, né? Enfim, então, esse sistema de acomodação já dava conta do esgotamento dessa diferença do campo com o urbano. Porque lá em 40, quando o Vargas deixou mais ou menos assim, foi o processo que ele fez. É o acordo que ele fez com as bases do PSD, que eram muito rurais. Ele não podia enfrentar... A política se faz assim, gente. Tem um filme chamado Danton e o Processo da Revolução. É um filme dos anos 80. O Danton, a certa altura, o Robespierre vira para o Danton e fala assim: cidadão Danton, não se faz políticas como está nos livros. Então é isso, não se faz política como está nos livros. Né? Na verdade, a política é um processo de acomodação e organização de interesses.
E aí eu acho que o Vargas fez o que ele pôde fazer. O PSD precisava ter as suas raízes no campo preservadas, ainda que fossem injustas, na lógica dele. Aí o que acontece? Mas esse processo ele vai se esgotando. Quando chega lá nos anos 60, as tais reformas de base que o João Goulart articulava eram o quê? Era a reforma bancária, né? A reforma agrária, urbana, acho que eram assim. Ok, era esse o Brasil. Quer dizer, você vê lá quando o Império cai, é as bases modernas que queriam um sistema. Quando a Primeira República acaba, eram as bases modernas que queriam um sistema. Os sistemas se esgotam. É isso que é uma coisa que a gente tem que entender. Assim. Os sistemas se esgotam. E não é que eles são maus ou bons em si, eles esgotam um ciclo. Né? Então, assim, nós estamos no Brasil com muitas crises também. Nós temos um ciclo muito complexo hoje, porque muitas coisas foram acontecendo, muitas foram acontecendo. E nós, nos últimos anos, abandonamos os projetos nacionais. Nós também abandonamos os projetos regionais. Nós também abandonamos os projetos locais. Então, essa ideologização exacerbada da política, você passa a discutir comportamento, você passa a discutir valores morais. É claro que valor moral é uma coisa importante, mas não toca uma nação. Né? Então, assim, o que me parece é que a gente, a boa política é você fazer a ponte, né? É você perceber o esgotamento e montar um processo diferente. Já tivemos isso no Espírito Santo mais de uma vez, lá com o Cristiano, estava um modelo esgotado, e você chamou de uma coisa importante. O Cristiano teve contra si essa tragédia que foi a erradicação dos cafezais. Antes de erradicar o cafezal, Colatina era o maior município produtor de café do Brasil. Do mundo. Tá certo? Agora tem um detalhe. Para o Espírito Santo, a longo prazo, foi bom. Primeiro porque aquele café lá da Terra Roxa, lá do Paraná e de São Paulo, que a geada vinha e estragava tudo, ele foi abandonado. Mudaram a cultura deles lá. E depois o Espírito Santo passou a produzir um café melhor. Sim, mas de melhor qualidade. Para quem teve a sua vida arrancada do chão, para quem teve que pegar um trem para Vitória e passou fome, nada explica. É claro que era preciso, a produção cafeeira tinha melhorado de qualidade. O café do Espírito Santo não concorria com essa nova situação, era preciso renovar os cafezais, mas se fosse hoje, isso seria renovado num acordo mais qualificado. Podia ser feito paulatinamente. O que vamos fazer com essas pessoas que vêm para a cidade? Vamos qualificar, enfim. Se o processo tivesse sido pensado do ponto de vista do homem do campo, né? E teve outra coisa também que a gente não pode esquecer. O cara era produtor em Colatina. Aí ele recebeu um montão de dinheiro. O que ele fez? Foi comprar terra mais barata para o lado de Ecoporanga, que é lá o bang-bang do café, nos anos 60. Aí, o que o cara fez? Meteu o machado, derrubou o Estado todo. Quem financiou o desmatamento do Espírito Santo foi o governo nacional. Porque o cara pegou dinheiro, foi para lá e derrubou as matas. Porque o que virou aquela região do nosso Espírito Santo antes dessa recuperação que se tenta fazer agora? Aquela região ali virou pasto. Agora, João, Barra de São Francisco era pasto. Total. Agora tem um agronegócio que renasce ali, é uma outra circunstância. Podia ter sido pensado desde lá de trás. Não, mas aqui também aconteceu, agora no final do século passado, o Conilon era uma porcaria, era do tamanho de 2 grãozinhos de arroz. Era uma porcaria. E o que aconteceu? O Conilon dava 10 sacas por hectare, passou a dar 80 em média hoje, já chegou a 300 sacas por hectare em alguns lugares. Aí tem um outro negócio que eu acho que o Espírito Santo vou dizer uma palavrão aqui, é muito foda, que é a pesquisa agrícola.
A Coabriel é uma instituição extraordinária pelo que ela fez. Você chega lá na Coabriel para comprar semente de café, conilon, tem a semente que dá em lugar mais alto, dá em lugar mais baixo, que dá em lugar mais isso, lugar mais seco, em lugar mais úmido. Então, assim, o desenvolvimento... Precoce e tem, como é que é, depois... Então, assim, isso também é obra do esforço dos capixabas, do Incapé. E também, João, tanto na entrevista de Dr. Arthur, na entrevista de Sérgio Tristão, na entrevista de Arlindo Vilasco, é impressionante que eles falaram de dois homens de São Gabriel da Palha. Um foi deputado, Eduardo Glazar e Dário Martinelli. Esses caras, nos anos 70, começaram o esforço de recuperação da cafeicultura capixaba. E o Espírito Santo, como é extremamente generoso com seus filhos e filhas que fizeram alguma coisa, sequer falam dos dois. Eu, quando fiz a minha tese de doutorado, eu entrevistei o Antônio Glaza. Ele morava aqui no centro de Vitória, ele e uma filha dele, eu lembro. Uma história de vida extraordinária. O Martinelli acabou a vida no PFL, foi o prefeito lá, acho que 2 ou 3 vezes. Esse cara, ele entrava de casa em casa. É extraordinário o trabalho que esse homem fez. De uma liderança, de uma capacidade... E aí nós temos um outro momento do nosso projeto industrial, que estava na cabeça do Cristiano, que é a Real Café. A Real Café cria um mercado, porque o café solúvel tem uma participação muito elevada do conilon. Então, quando a Real Café se implanta, também é um movimento importante de complementação, que é o projeto Cristiano, que é o projeto agropecuário, ao contato do projeto do Arthur, que era um projeto mais internacional. Mas, assim, o meu argumento é esse. Nós tivemos... É claro que a questão da erradicação do café não foi decidida pelos capixabas. Foi decisão do governo nacional. E começa com o Juscelino. A ideia de erradicar os cafezais começa com o Juscelino. Acho que tem, mas ela se efetiva nos governos militares. Né? Teve também um detalhe que Getúlio Vargas não estava queimar café. Não, mas foi na crise de 30. Mas foi antes. Tudo passava pelo café. Deixa eu pegar meu celular. Pega meu celular. Eu li um livro aí de uma escritora capixaba, numa biblioteca lá em Vila Velha, que ela conta que a produção de café foi roubada do Nordeste para o Estado do Espírito Santo e foi roubada do Estado do Espírito Santo para o Estado de São Paulo. Uma escritora, está lá no livro dela, não me lembro agora, que já tem mais de 10 anos que eu li. Bom, vamos encaminhando para o final aqui, professor João. É sempre muito bom, né? Hoje pontuais, hein? Pontualíssimos. A aula de hoje, como eu previa, fervilhou, né? Porque aí isso toca mais perto do dia a dia de muitos de vocês. Eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer isso. Pois é. Mandou ele chegar ontem, né? Mas, então, aqui fazendo a síntese do que a gente discutiu hoje, trabalhamos, então, aqui o que é o coronelismo, e aí você... Trabalhamos aqui o que é o coronelismo, né? Então, um sistema de poder com conexões da base ao topo, a estrutura montada para não haver ruptura, só fazendo uma recapitulação para a gente fechar. É um sistema de muitas faces, né? Usando as expressões que o presidente, que o João Alberto utilizou, e aqui no nosso caso o Espírito Santo, aí Muniz Freire, Jerônimo Monteiro, seguindo a tese do Vitor Nunes Leal, campeões de melhoramentos. Não é isso? Então, tratamos dessa parte, que foi uma demanda da sua plateia de ontem, para tratar melhor sobre o coronel. E aí entramos, Semana de Arte Moderna, os fatos que precipitaram aí o processo de industrialização do Brasil, mudança da política, o esgotamento, né, da República Velha,
a guerra como um fator econômico e social importante no processo de industrialização do Brasil, né? E aí o esgotamento que já dava sinais ali anteriormente, teve um fato, por exemplo, que talvez não tenha sido, mas a crise de 29 no Brasil, da Bolsa de Nova York, foi uma coisa que também levou diretamente à opção de mudança da nossa economia agrária para uma industrialização. E aí Vargas canaliza isso, né, essas demandas reprimidas da sociedade, e aí você traz o voto feminino, o voto universal, né, então começa a dar os moldes do Brasil moderno. E aí no Espírito Santo vem João Punaro Bley como interventor, né, ajudante de ordens, eu não sabia disso hoje. Hoje que eu descobri que ele era ajudante de ordens do então comandante das forças. E esse interventor que fica 13 anos no poder muda de vez a face do Espírito Santo. E aí começa o nosso projeto embrionário, mas mudando, né, de industrialização, que você chega aí entre os anos dourados do Brasil, com governadores mantendo essa faceta, né? Explica muito o abandono do sul do Estado, né? Porque começa a industrializar aqui, o café já não é mais a força motora, ainda que continuasse tendo grande participação, mas não era mais aquilo que o Estado tinha como prioridade, né? Então vai surgindo uma nova frente de ação política e ação econômica. E aí chegamos nos governos militares, Cristiano, Elcio, Arthur, até que a gente encerra com esse grande debate aí sobre a nossa situação política, né, os fatos, e é o que nos diz diretamente. E aí agora, na próxima aula, nós trataremos da nova geração, não é isso? Eu acho que a gente pode fazer duas perguntas para responder juntos. Qual foi o estado que Camata herdou? Em 82, qual era a grande missão de Gerson Camata? Né? Que foi um dirigente extraordinário para o Estado também, que fazia as importantes naquela época. E Camata, ele tem um ciclo, nós estamos falando de ciclos de governo, vamos lá do ciclo de 47 a 64, falamos depois do ciclo de 64 até 82, aí começa o ciclo do Camata, que são 5 mandatos. Camata, Max, Albuino, Vitor e Zé Inácio. E aí depois começa o atual ciclo, que tem 6 mandatos, 3 de Paulo, 3 de Renato. Então, são duas perguntas para a gente responder. Quais eram as grandes missões do governo Camata em 82 e quais eram as grandes missões do governo de Paulo em 2003? 83, 2003, né? Com 5 mandatos de 4 anos, são 20 anos. Agora nós teremos 24 desse mandato e eu acho que a gente pode encerrar diz assim, o que nós podemos esperar ou o que o Estado precisa no próximo ciclo. Um ciclo está se encerrando. Ele teve uma herança e deixará um legado. Como é que o próximo ciclo de poder vai lidar? Quais são as tarefas? Acho que a gente pode conversar um pouco sobre esses 3 pontos aqui. Tá certo? Então, uma salva de palmas, professor João Galberto. E até quarta-feira, não é isso? O quê? Até quarta-feira. Até quarta-feira.